Impressionante, impressionante. Pois é essa tempestade. Ouçam isso. Então vamos para Taranagar, não para Taranagar-Saba. Impressionante a tempestade de areia que está acontecendo lá em Churu, em Rajasthan, na Índia. Uma tempestade que fez com que as luzes fossem acesas, já que a escuridão era intensa, principalmente em algumas partes, onde o tom era avermelhado ou praticamente já parecia noite. A visibilidade era muito baixa. Entre esse fenômeno e a poluição que existe em Rajasthan, na Índia, é evidentemente um tema muito sério. Os danos ainda estão sendo contabilizados, mas já se fala que as tempestades de areia estão aumentando, disparando. Casos de asma, casos de problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. Pessoas mais velhas que de repente têm algum tipo de problema respiratório e acabam indo imediatamente para o hospital. Então isso está acontecendo lá em Rajasthan, na Índia. Vamos rapidamente ao mapa. Vamos ver exatamente onde fica esse lugar, né? Já está ficando cada vez mais comum, né? Principalmente nesta parte do noroeste da Índia, onde se mostra um fenômeno que se repete várias vezes. E que, segundo eles dizem, pelo menos é isso. É um tema que com o tempo vai se tornar cada vez mais comum. Sim, já estão pensando nisso. Tem ali uns de reflorestamento e outras ações para evitar que esses fenômenos continuem aumentando. Mas, enfim, é um tema de longo prazo, exige muita paciência, de trabalhar com uma estratégia de longo prazo que muitas vezes não é feita, né? Isso também. Ei, vocês receberam quer dizer, o vídeo foi automaticamente? Ou não quero saber disso? Por favor, se puderem me avisar, um abraço para Ana Hughes. Um grande abraço, Ana. Muito obrigado por ser membro do canal e a toda a comunidade que é membro, um grande abraço para os que estão inscritos. Muito obrigado. Inscrevam-se se ainda não fizeram isso e ouçam. O nome é Ardel de Carte. Saudações, como você tem estado? Ana, saudações, Eliseu, Leonardo, como você tem estado? Lixa Marlo, lista muito boa. Saudações. Diz, vamos com o calor ou hoje está bebendo, já está bebendo, não sei se conseguem ouvir. Aí está, aí está. Eu acho que sim, já está bebendo. Olha só. Bem, era o esperado, era o esperado. Esse sim é bastante a acumulação que vem. Então, bom, vamos ficar atentos para ver como esse assunto vai nos afetar. Não está essa chuvarada aqui, vamos para vários assuntos importantes. O que acontece no mundo, preparem seu café, porque são várias transmissões ao vivo que vão seguidas, com todos os relatos do que acontece no mundo. Olha, essa tempestade dizem que foi especialmente estranha porque afirmam eles não tinham uma previsão da tempestade. O que relatam é que, de repente, estão acontecendo tempestades repentinas. Por causa do efeito do calor do vento, essas tempestades acabam ficando mais fortes ou avançando para áreas onde normalmente não eram muito comuns. Certo? Quero que vocês vejam o começo de quando a tempestade estava chegando. Vejam só, parece coisa de filme. Ou seja, uma parede de poeira, areia, poluentes e o que mais você imaginar. E tudo isso em questão de tempo. Olhem, não sei para quem mora em Torreón, Coahuila, digo, talvez não estejam nesse nível, acho eu. Mas às vezes ficam intensas. E então, de repente, elas chegavam. E se você tivesse roupa do lado de fora, por exemplo, a roupa acabava. Ficava marrom, né? Quer dizer, por causa da terra. Por causa da areia. É uma região desértica aqui no México, semidesértica, desértica em Torreón, Coahuila, e lá eu tenho família, né? Então, comentem isso pra gente, não sei com que frequência acontece. Acho que não é muito frequente, mas às vezes esse fenômeno acontece, né? Aqui, por exemplo, em Nuevo León já aconteceram algumas, né? Não nesse nível, mas o céu muda e fica muito impactante, vira notícia, todo o céu fica avermelhado e tudo mais. Mas nesse nível é complicado, né? Principalmente para as pessoas com alergias. Se não tiverem o remédio, podem acabar passando mal, né? Mas enfim, pessoal, vamos para outros assuntos, né? Tem várias coisas importantes. Olhem, está acontecendo um ataque, está acontecendo uma grande tensão agora mesmo entre Rússia e Ucrânia.
Esperem um pouco, vou mostrar algo, né? O principal é que prestem atenção nesta imagem que está circulando. Será que é a cidade do México? Vamos ver se conseguem identificar isso, uma bola que circulou no Twitter. Vamos conferir se está aí. Olha, uma bola enorme, talvez por causa da Copa do Mundo ou enfeites. Tem vento, chuva, não sei onde é. Está acontecendo. Me veio agora assim de repente, como dizem, né? Ah, esse é bom. Assim está a situação também. Bom, outra imagem. Hein? Antes de irmos para o assunto da Ucrânia, já que estamos só nesse tema, olhem só como foi o caso do Texas. Estamos aqui em Nuevo León e Coahuila, que ficam colados no Texas, né? E a tempestade está mais ou menos nessa mesma região. Sim, nessa mesma linha, digamos, né? Então, ontem as tempestades no Texas foram tremendas, ou seja, tremendas, olhem só. Olhem só as inundações. Já mostramos no vídeo, no primeiro vídeo, acho, não foi o primeiro vídeo, na primeira transmissão vimos que foi forte, né? Os carros que ficaram presos, bom, essa pessoa se chama Rick Smith, né? E ele escreve: estou agradecido por estar vivo depois de ficar preso em um evento de inundação repentina na I-35 perto de Waco, Texas. Olhem como a água vinha rápido sobre essa parede de contenção. Sou grato por essa parede de contenção ter resistido. Caso contrário, essa situação poderia ter sido horrível, uma tragédia terrível. Muitos de nós ficamos literalmente presos na I-35. Sou muito grato a Deus, aos primeiros socorristas e por aqueles que chegaram primeiro, ou seja, pelas primeiras pessoas que foram ajudar. Muito agradecido mesmo, porque realmente é um risco, é um ritmo intenso. Ainda mais com um caminhão, olha só o caminhão que estava ali colado, realmente é algo muito sério, né? Bom, então vamos para outros assuntos, para os amigos que estão em outras áreas. Só me deixem localizar essa parte, porque o acúmulo de água que vai acontecer em só isso. Olhem só, apenas os próximos 3 dias, nem precisamos ir tão longe, só os próximos 3 dias. É esta. Vejam, basicamente desde a Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, mas todos os estados como Alabama, Mississippi, etc., até praticamente Nayarit, não é? Vão ocorrer chuvas e tempestades, um acúmulo em 3 dias muito intenso, mas o mais forte é entre o estado do Mississippi, bom, na verdade de Arkansas, não é? Do Alabama até o norte, passando por Arkansas, onde já não está tão forte. Ontem sim, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, olha isso, não pode ser, quer dizer... 489 milímetros de água, é água demais, vamos ver quem vai pegar isso, Galveston, pessoal. Se vocês estão ouvindo em Galveston, vocês têm família em Galveston? Não assustem, mas avisem eles. Se não souberem, avisem que a chuva vai ser muito forte. A chuva será muito forte em Galveston. Quer dizer, olha, tem áreas que estão marcando até 685 milímetros. Daqui, o que é dia 16, 17 e 18, ou seja, a partir de hoje, né? 3 dias, certo? Impressionante a quantidade de água, já está avançando e passando. Por isso conto a partir de amanhã. 16, 17, 18 seriam água demais. Para lá vai um fenômeno que é esse. Não, esse não, o do Atlântico. Esse fenômeno que tem 40% de chance de virar furacão, já aumentou as chances. Esse mesmo assim não vai chegar como furacão, mas traz muita água sim. 50% já subiu, 50% de chance de virar um furacão, então já aumentou bastante. Então, atenção, olha, aí está, 50% de chance de se tornar um furacão. Então fiquem atentos, amigos que moram em Galveston, quem mora no Texas, em Tamaulipas, em Nuevo León, em Louisiana, Mississippi e toda essa região. Então, fiquem atentos, mas principalmente quem mora em Galveston, fiquem de olho nessa situação. Vamos ver se com o pessoal da Ucrânia não. Vamos lá. Bom, estão acontecendo ataques a pontes dentro da Rússia.
há movimentações, há movimentos fortes acontecendo agora mesmo nesse conflito, no qual então já estão sendo mostradas não só as imagens que, por sinal, Zelensky foi hoje, a esses, como se chama? A essas imagens de, como chamam, da igreja, da catedral. Aí está Zelensky dentro. Uma catedral que foi atacada e que agora mesmo estão, de qualquer forma, avançando, né? Ou seja, em reconstruí-la desde o dia zero, né? Desde o dia em que começou essa situação, né? Então, aí vemos, olha, aí estão. Zelensky está cumprimentando os bombeiros, os socorristas, o pessoal que está trabalhando. Uma catedral que existe desde o ano de 1050, ou seja, tem mais de 1000 anos, ou cerca de 1000 anos mais ou menos, né? 1000 anos, cerca de 1000 anos, vamos dizer então, bom. É isso, é assim, uma catedral muito antiga que, pelo menos por enquanto, continua sendo notícia. Evidentemente, os russos dizem que não foram eles, como eu estava comentando. Dá para ver outras áreas afetadas, tem goteiras, tem áreas que simplesmente ficaram totalmente destruídas. Todo o teto, basicamente, olha só, todo o teto, sim. E bom, é assim que estão as coisas, né? Em guerras, esse tipo de coisa nunca deveria acontecer. Nem com civis, nem com prédios históricos, né? E também e religiosos, né? Independentemente da religião que seja, esse tipo de coisa não deveria acontecer agora, nos ataques que têm acontecido. Agora mesmo há vários temas. Primeiro que a Rússia lançou um aviso no qual alerta os europeus para não ficarem enviando ultimatos, porque eles dizem que não estão perdendo a guerra, né? Ou seja, eles dizem que estão ganhando, então a Rússia fala, parem com os ultimatos. E é que hoje foi lançado um ultimato em que os europeus dizem, a OTAN diz que já tem os primeiros 4 alvos que vai atacar, caso isso continue escalando. Se continuar escalando, a resposta da OTAN vai ser atacar 4 alvos. Nós publicamos hoje mesmo, há pouco tempo. Bom, então, isso aqui também, cheque, não está escalando, está super louco, está escalando muito, esse tema é interessante. E é a primeira vez que está escalando. Eles afirmam que têm objetivos para atacar, certo? Ou seja, um tema que também não é verdade. É comum ver isso na OTAN, sinceramente, né? Eles normalmente não costumam dar esse tipo de aviso, de comentário, né? Dentro desses ataques, também foram atacadas uma série de pontes da Rússia. Já fazia um tempo que se sabia mais ou menos em que região. Tem um pouco mais de detalhes, então vamos falar sobre esse assunto. A Ucrânia faz um ataque envolvendo 2 pontes. Eu comentava há pouco que são 2 pontes que ligam a Crimeia. Ou seja, são 2 pontes que ligam a esta região, né? A esta região da Crimeia. Aqui há vários lagos, como vimos há pouco. É uma região que desde 2014 está ocupada pela Rússia. E nessa região há uma rede de logística e pontes que foram destruídas ou pelo menos afetadas. Quão destruídas elas ficaram? Bem, não sabemos, mas a ideia é isolar a Crimeia. No sábado, durante o fim de semana, eles atacaram vários pontos e as autoridades pró-Rússia afirmam que a Ucrânia teria atingido pelo menos, que agora não são 2, são 4 pontes. 4 pontes. Isso no oeste da Crimeia e de Kherson. Segundo o que relatam, as forças ucranianas já teriam atingido em várias estradas as áreas de suprimentos que chegam da Rússia para a Crimeia. Nesses ataques, foi relatado que 4 pessoas teriam perdido a vida. E os analistas afirmam que a ideia de Kiev, ou a ideia da Ucrânia, é isolar tanto Kherson quanto a Crimeia, para que fiquem sem abastecimento, sem provisões de gasolina, de combustível e de munição. E assim seja mais fácil a recuperação de seus territórios. Bom, é isso que está acontecendo nesse momento, nessa região. E bom, vamos para outros assuntos também importantes.
Vejam só, também está sendo feito um anúncio por parte do Google, no qual afirma que hackers ligados à China teriam atacado durante um ano centros de pesquisa dos Estados Unidos e do Canadá. O grupo de hackers ligado à China passou mais de um ano roubando dados secretamente de instituições acadêmicas, médicas e de pesquisa militar dos Estados Unidos e do Canadá. E isso foi declarado hoje, segunda-feira. O Google afirma que, entre setembro de 2023 e novembro de 2025, por aproximadamente mais de um ano, os hackers buscaram informações relacionadas à inteligência de defesa, estratégia militar no Indo-Pacífico, também informações sobre inteligência artificial, etc. Bem, diante disso, o relatório do Grupo de Inteligência de Ameaças do Google teria informado, sem mencionar os nomes das organizações-alvo, mas afirmou que seu trabalho abrange uma ampla gama de áreas, desde a descoberta de medicamentos até ensaios clínicos, passando por políticas de saúde pública e preparação militar, e que em conjunto empregam milhares de pessoas, com um orçamento de pesquisa combinado que chega a bilhões de dólares. O Google atribuiu essa campanha a um grupo de hackers chamado UNC 6508, um agente de ciberespionagem relativamente novo. Segundo Luke McMara, analista-chefe adjunto do grupo de inteligência de ameaças do Google, isso é pouco conhecido. Ele é responsável por esses assuntos de inteligência. E bom, é surpreendente, por um lado, a capacidade de expandir tudo isso. Como eles chamam isso, saque, hackeamento e roubo de informações por tanto tempo sem ação é realmente algo muito sério, né? Vamos a outros assuntos importantes. Bom, há outros assuntos também relevantes. Eu gostaria de mostrar para vocês esta imagem. Essa é uma das imagens dos ataques na Ucrânia. Vamos ver se conseguimos colocar aí. Esse é da Rússia, na verdade. Esses são os da Rússia. De acordo com o que foi relatado, são mísseis de cruzeiro hipersônicos russos Zircon atingindo a capital. Isso foi o que aconteceu ontem à noite, no domingo. Sim, pelo que se sabe, os russos lançaram 70 mísseis e aproximadamente 600 drones. Contra a Ucrânia é bom parte dos danos. Ouço um pouco isso. Bom, então isso é parte do que está acontecendo naquela região do mundo. Vamos então para outros assuntos importantes. Vamos. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanharem. Muita saúde. Alexa Marlu, como você está? Ana Hugh vai participar. Como vocês estão? Hoje tivemos uma variedade de cores no céu. Cor do céu laranja. Depois um lindo azul celeste. Céu limpo. Depois nublado. Escuro como se fosse noite. Sol encoberto. E assim está o dia de hoje no meu povoado. Saudações. Olha que loucura. Bem combinadinhas as cores, né? Saudações, Roble. Como você tem estado? Parece que o bonequinho que você tem como moderador não gosta muito de mim. Diz para o Chavo chat. Porque você colocou algo e ele tirou, né? Vamos ver. E o que foi que você colocou? Deixa eu checar. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Diz aqui. É uma pessoa bem mais velha, deve estar dormindo. Você não colocou nada. Valo. MT. Este aqui? Não, mas como assim é? É automático, é um bot. Tenham paciência, por favor. Mas já ativei para que apareça. Vamos ver se dá para ver o comentário. Tomara que sim. Mas enfim, é isso que diz, né? Quer dizer. Saudações. Como você tem estado? Muito bom. Garman. Saudações. Domingo. Como você tem estado? Domingo. Grandes saudações. Se você é do esporte, está desinformado. Saudações a Astri. Sim. Rosalinda Moreno. Como você tem estado? Saudações também. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito bom. Garman. E aí? Então, pessoal, sim, vai automático.
Vocês me avisam aí se funcionou e se está indo no automático. Mas vamos para a próxima reportagem, que, aliás, vamos comentar sobre o que está acontecendo. Mudanças estão sendo detectadas no Sol. Várias mudanças estão sendo relatadas sobre o Sol. E bom, então vamos conversar sobre isso. Muito provavelmente à tarde, mais no finalzinho da tarde, haverá uma reportagem com uma atualização sobre o Ebola. Por que não? Embora pareça que está desaparecendo, na verdade não é assim. Ainda está lá, sem incomodar ainda. Então vamos ao que está acontecendo e também ao que está acontecendo com o Irã e esse acordo que, ao que parece, ainda não está, digamos, se concretizando, né? Ainda não está sólido. Vamos aos temas. Vamos lá.